Olá pessoal, muito obrigado por sua visita ao www.professorwallace.com.br e a todos vocês que me assistem pelo podcast. Nosso assunto de hoje é literatura. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução à literatura, falar um pouquinho sobre arte literária, né? São inúmeras, né, as maneiras de o homem expressar-se. No entanto, é por meio da arte que ele consegue fazê-lo de maneira mais sublime. A própria arte pode definir-se de várias maneiras, né? Como a gente pode imaginar, por exemplo, a pintura, né? Você vê aí a Mona Lisa, a escultura, a música, o teatro, a arquitetura ou então a literatura. Cada uma delas tem um objeto próprio. As texturas, cores, traços dão forma à pintura. As formas e as variações à escultura. Cabe à literatura ser a arte da palavra, né? Segundo o poeta amazonense Rogel Samuel, né, a arte não se pode identificar com um utensílio. A arte é gratuita, isto é, sua finalidade é quase a própria arte. A arte não deve ter finalidade, porque ela é uma finalidade em si mesma. É uma atividade lúdica, isto é, não tem finalidade fora de si mesmo. Isso quer dizer o seguinte, que o artista, portanto, é aquele que se preocupa com o objeto de sua arte, aquele que produz emoção, que faz do comum algo diferente, mas também é aquele que transforma a realidade, que lança um olhar diferente sobre sua época, realiza a releitura do já feito e a intervenção do porvir. Esse é o poder da arte, de moldar a realidade de diferentes maneiras, sob diversos pontos de vista, independentemente de realidades ou de fantasias, de mentiras ou de verdades. O Pablo Picasso, o pintor espanhol do século XX, dizia que a arte é uma mentira que se revela ou que revela a verdade, né? Bom, mas nem toda a produção humana pode ser considerada artística. Assim, o conceito de estética ele ganha importância. Segundo a definição mais comum, a estética é o ramo da filosofia voltado à reflexão a respeito da beleza sensível. Assim, os sentidos, as formas, a harmonia entre as partes, cores, palavras, versos, melodias, ritmos, sei lá. E as representações, essas representações são objetos, né, da estética, a questão da beleza sensível, tá? A literatura, né, por assim dizer, ela é a arte da palavra, né? Não de qualquer coisa escrita, mas aquela intencional, carregada de significado, harmônica, expressiva e que é capaz de recriar a realidade. A intenção do escrito literário é voltada para a própria linguagem, não se preocupando unicamente com os sentidos objetivos, mas carregando-os de subjetividade, de possibilidades de significação, a chamada plurissignificação, de inovações estruturais e vocabulárias, enfim, rompendo as barreiras da linguagem e da expressão comum, alcançando níveis elevados de expressividade. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os conceitos literários, né? E aí a gente tem que voltar lá na Grécia, né? Porque para os gregos a arte possuía duas funções, a função hedonística e a função catártica. A primeira preconizava, a hedonística, né? Preconizava a necessidade de a obra artística proporcionar prazer, de ser um retrato do belo, né? Essa beleza consistia na relação direta e na semelhança entre a arte e a natureza. Na segunda visão, a catarse era um conjunto de sensações e contrassensações, digamos assim, um efeito moral que buscava aliviar os sentimentos produzidos pela própria arte, o terror, a piedade, as tensões, né? O filósofo grego Aristóteles, esse que a gente vê aí no busto do lado, debruçou-se sobre a literatura e a ligava ao conceito de imitação, né? Para ele era muito importante, né, esse conceito de mímese, né, de arte mimética. Essa arte mimética buscava imitar a vida e nessa relação buscava a fidelidade absoluta, né? Ou seja, reproduzir fielmente a natureza, a vida. Era isso que levava ao encontro com a chamada verdade, né? A verdade filosófica, que também era aplicada no conceito estético, no conceito literário. Com o passar do tempo,
a ideia de arte imitativa foi perdendo um pouco da força, apesar de ainda manter, né, a relação com as emoções que provoca e a própria recriação da realidade que caracterizam os conceitos de arte mais atuais, tá? Bom, falando um pouco agora sobre a linguagem literária. Normalmente, pretende-se que um texto possua qualidades como clareza, precisão, objetividade, entre outras, para que ele possa ser plenamente compreendido em sua função natural, que é informar. Contudo, nem todos os textos possuem a mesma função e, assim, vão dispensar algumas dessas qualidades em prol de outros interesses, né? Há ocasiões em que o texto se apresenta distante dos sentidos imediatos da palavra. Sua principal funcionalidade não é mais a informativa, nem o texto se pretende ser objetivo, às vezes ele não pretende nem mesmo ser claro. A intenção revela-se no próprio uso da linguagem, na construção múltipla de sentidos, na criação de realidades e no estranhamento dessas estruturas, tá? Essa linguagem, carregada de significação, corresponde aos desejos e anseios do artista e que será classificada como arte literária, tá? O texto literário, então, diferencia-se de outro texto não literário pelo valor da sua linguagem simbólica, pela intencionalidade das suas palavras, pela harmonia entre as suas estruturas. Por tudo isso é que chamamos de arte esse tipo de produção escrita, em contraposição aos textos cotidianos como notícias, manuais, atas de reunião, bulas de medicamento, livros didáticos, etc. Tá? O poeta e crítico literário dos Estados Unidos, o Ezra Pound, afirmava que a literatura não existe no vácuo. Os escritores, como tais, têm uma função social definida, exatamente proporcional à sua competência como escritores. Essa é a sua principal utilidade. Isso significa que a literatura é diretamente relacionada à sociedade que a produz, ligada a seus conceitos, às suas opiniões, retratando as suas vaidades, preconceitos, avanços ou então comportamentos peculiares, né? A literatura é, em certa medida, o próprio retrato daquela sociedade, um apanhado da cultura que a sustenta, uma representação, né, de sua ideologia, tá? Ainda segundo Paulo também ele fala que a linguagem é o principal meio da comunicação humana. Se o sistema nervoso de um animal não transmite sensações e estímulos, o animal se atrofia. Se a literatura de uma nação entra em declínio, a própria nação se atrofia e cai. A literatura, então, não é só tomada como a representação da cultura de um povo, mas como construção da identidade social dessa mesma cultura e que por ela se expressa e se redefine a cada momento. Tá? Só que essas condições históricas e culturais de uma sociedade, elas não são fixas, elas se transformam ao longo do tempo e vão apresentando em cada época um conjunto de características específicas que vão acabar se refletindo na arte, inclusive na literatura. A essas características nós damos o nome de estilo de época. Tá? Essas características vão desde as vestimentas, né, à linguagem, da ideologia ao comportamento, né, vão se refletir nas obras literárias de maneira que se pode fazer um retrato social de uma determinada época. É claro que nem todas as pessoas guardavam as características de uma época, apesar de viver nela. Né? Não é porque todos os homens usavam bengalas no século XIX que um determinado autor também usava bengala. Tá? Esse comportamento individual, essa compreensão pessoal de sua época, o seu papel social, a sua própria realidade que o cercava e a sua inserção individual dentro dessa sociedade, nós chamamos de estilo individual. Tá? Por isso que a análise literária ela tem que passar obrigatoriamente por 3 elementos. Tá? O primeiro deles é um momento histórico, que vai representar a conjuntura política, social, econômica de uma determinada sociedade, de uma determinada época. As guerras, as crises, os avanços tecnológicos, as tensões internas, enfim, tudo aquilo que pode modificar a estrutura social ou a sua ideologia deve ser levado em consideração para o entendimento da obra literária. O segundo critério é o critério do padrão estético, porque cada época vai revelar um conjunto ideológico próprio, que vai ser representado pela estética.
o resultado das inovações e das novas perspectivas, criou aquilo que a gente chama de cânon, né? Os cânones, ou seja, modelos, paradigmas, padrões que devem ser seguidos, devem assim entre aspas, né? Ou seja, ou pelo menos os padrões que são normalmente seguidos, porque eles representam a ideologia dominante, né, normalmente da classe de maior prestígio na sociedade. E por fim, o estilo individual, né? Ou seja, como é que todos esses fatores que a gente viu influenciam na vida de um indivíduo? Como é que esse indivíduo enxerga o mundo em que ele vive? Como é que ele pretende mudá-lo? Essas perguntas formam um painel comportamental do artista diante da sua época, né? Além disso, a sua própria história pessoal, as suas preferências estéticas imediatas, a sua capacidade técnica e também a sua criatividade vão ser decisivas para definir um perfil que pode ser percebido em sua obra. Portanto, a análise depende da combinação desses três fatores, ok? Bom, nós vimos que os gregos afirmavam que a arte servia para a provocação de sensações e para o culto à beleza. Hoje, a gente pode afirmar que é um pouco mais de funções, né? Ou seja, sem esquecer esses prazeres sensoriais, né? Mas existem mais funções que a literatura desempenha como forma de expressão artística. A literatura é capaz de expressar a linguagem própria de uma classe, de um grupo ou uma classe social, assumindo assim uma importante função. Outra das funções consiste em se fazer um instrumento de interação social, né, expressando a cultura de uma determinada comunidade. Ela pode também servir como um alerta para o homem, como meio de se descobrir e de humanizar as suas próprias ações. Ela pode representar a ruptura, os sonhos, os desejos desse homem. Tá? Com a literatura, o homem acaba refletindo sobre a sua condição, sobre os seus sentimentos, sobre a sua forma de comunicação, sobre o seu próprio lugar no mundo. Por meio dela, a gente pode questionar as nossas origens, podemos criticar o nosso próprio tempo, né? A literatura pode ainda exorcizar os seus medos, quebrar, né, os tabus, questionar dogmas, afirmar crenças e desconfiar de outras crenças, mudar paradigmas. É certo que por vezes ela também acaba tendo o seu valor didático, servindo para ensinar alguma coisa, servindo como exemplo de conduta, né? Por fim, pode servir também a denúncia das condições de vida de uma população, servir à conscientização social e política, se transformando em arte engajada, né? A construção de novas ideologias ou a desconstrução, né, de modelos ideológicos anteriores, tá? Ensinando, aprendendo, construindo e desconstruindo, né, que a gente percebe que a literatura é o simples retrato escrito da alma humana. Espero ter ajudado vocês um pouquinho nessa questão literária, da introdução da arte literária. Muito obrigado por ter assistido a essa aula pelo www.professorwallace.com.br ou pelo podcast. Eu vou ficando por aqui, deixando os meus mais sinceros amplexos para você. Até mais!